Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado por ela. O texto que a gente vai ler hoje está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho que deve andar. E ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Quando fala em instruir, fala em preparar alguém. E preparar alguém é de forma sistemática, não é falando uma vez, não é falando duas vezes, mas sistematicamente. E quando fala de preparar alguém, está falando de deixá-lo pronto para agir. Quando a gente fala de instruir a criança, de ensinar a criança, a gente está falando de deixar uma criança para quando se tornar um adulto, ainda adolescente, um idoso, ele esteja pronto para todas as situações. A gente vive num mundo, sempre vivemos nesse mundo, que não tem, é como se fosse uma boca aberta, pronto para engolir aqueles que se renderem a ele. E quando a Bíblia fala, instrui, ensina o menino, a criança, é deixá-lo pronto para agir, para servir a sociedade e para servir ao Senhor. É claro, o preparo, a instrução deve começar muito cedo. Não adianta a gente querer esperar a criança crescer porque ela não entende nada. Entende. E a formação da criança começa muito cedo. Hoje nós temos adolescentes, temos pré-adolescentes, temos crianças difíceis porque não foram ensinadas, foram só mimadas. Nós vivemos uma cultura de que ensinar a criança é dar coisas, dar o celular, o melhor que tiver, baixar vários jogos, sabe aquela coisa, vou dar para o meu filho que eu não tive. Nós tivemos coisas boas, nós fomos bastante repreendidos as gerações passadas, então temos coisas boas para dar. Então nós somos testemunhas de que a disciplina, a repreensão forma bons cidadãos, forma bons servos, forma caráter, forma pessoas que sabem o que é o princípio, o que é o fim, forma pessoas que sabem o que é o seu direito, que o seu direito termina quando começa o do outro. Quando falamos de criança, a gente fala da criança de 0 anos, não é esperar ficar grande. Então nós devemos prepará-los desde que eles nascem de uma maneira correta, segundo a instrução da Bíblia. Porque o mundo também tem uma cartilha que diz, deixa a criança fazer o que quiser, e essa cartilha está ficando ampla. A criança, se ela quiser mudar o seu sexo, ela pode. A criança tem direito sobre os pais, porque senão tem o ECA que protege as crianças para fazer o que é errado. E assim, uma cartilha diabólica. Mas se nós ensinarmos e assim devemos fazer, ensinar desde que a criança nasce, sem afrouxar. Mas esse ensinar é de maneira firme, porém amorosa, de maneira sistemática, ou seja, tudo organizado, coordenado, para deixá-los prontos para servir na sociedade, serão pessoas úteis na sociedade, serão servos de Deus, meninos, meninas que têm temor de Deus.
Não devemos deixá-los crescer ao seu bel prazer, né? Deixar para instruir quando já tiver grande e aí já não dá mais tempo, porque aí são crianças com a mente deturpada, agora adolescentes com a mente deturpada, sem limites, com princípios absurdos e satânicos. Então, tudo que quiser ensinar já não vai adiantar mais. É melhor trabalhar o barro quando ele está molinho ainda para formar o vaso. Porque depois que ele vai para o fogo, aí ele não dá mais para ser moldado, mas aí ele precisa ser quebrado. O mundo, ele está bastante empenhado em preparar, em aplicar, em ensinar os seus princípios às nossas crianças. É bom que nós estejamos atentos, não só em levar a criança para a igreja. Isso é bom, claro, mas não devemos terceirizar a nossa responsabilidade. Não adianta ensinar para a criança o caminho da igreja, o caminho físico da igreja. A criança sabe sozinha para a igreja, mas devemos ensinar o caminho da cruz. Devemos ensinar a criança a servir o Senhor. É muito importante nós ensinarmos os princípios. É muito importante a gente não ensinar só o caminho da igreja, mas ensinar que Jesus é o caminho. Até que a criança possa ser formada, até que Cristo possa ser formado nessa criança. E aí sim, a gente pode olhar e ver o trabalho das nossas mãos, e a gente só consegue isso com perseverança. E a gente só consegue isso com o Senhor nos ajudando. Assim como o Senhor nos ensina sistematicamente, nos instrui sistematicamente todos os dias. Assim a gente deve ser com as crianças. Hoje nós temos mães, pais bastante cansados, que ensinou uma vez, essa menina não aprende, esse menino não aprende, então deixa, quando ele crescer ele vai aprender. Não, ele não vai crescer, ele não vai aprender quando ele crescer. Agora, criança, é o momento de aprender. Quando ele crescer, ele simplesmente vai praticar o que aprendeu, ele vai dar os frutos daquilo que aprendeu. Que o Senhor ensine cada pai, cada mãe, cada responsável a se organizar, a entender, a ter essa preocupação de ensinar sistematicamente as suas crianças, que o Senhor possa trabalhar no coração dos pastores, nas igrejas, a se preocupar no ensino, naquilo que é a sua parte, no ensino das crianças, que eles amem os filhos das suas ovelhas como se fossem seus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.